como funciona uma usina Pode-se hidrelétrica. conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O Rio Paraná é o 7º maior do mundo e tem um volume d'água 4 vezes maior que o Rio Colorado nos Estados Unidos. Em um local chamado Itaipu, o rio flui através de uma profunda garganta submersa. Levantamentos geológicos confirmam que o leito é capaz de suportar um enorme peso. Para os engenheiros, é perfeito. Mas há um grande obstáculo. A garganta fica na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo, o Paraguai. No século XIX, os dois países travaram uma guerra. O Paraguai perdeu metade de seu território e metade de sua população foi morta. Mesmo 100 anos depois, ainda há desconfiança entre os dois povos. Em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinam um tratado. A usina de Itaipu recebe então a luz verde. Mas a mais poderosa hidrelétrica do mundo exigirá sacrifícios. O bloqueio do Rio Paraná vai criar um enorme reservatório para alimentar as turbinas elétricas. Mas também vai submergir o Vale do Rio sob 100 metros de água. Uma vasta área agrícola e de floresta será inundada para alimentar a usina. Dezenas de milhares de pessoas perderão seus lares. E os habitats de milhares de espécies de animais desaparecerão para sempre quando o projeto de Itaipu chegar a um ponto sem volta. Um enorme canal será escavado através da margem rochosa. Sua função será desviar temporariamente o rio do canteiro de obras da usina. Com 2 quilômetros de comprimento e 80 metros de profundidade, será o maior canal artificial já construído. Se a construção falhar, todo o projeto estará condenado. 2 de maio de 1975. Tem início a construção da usina de Itaipu. O primeiro trabalho é fazer o canal para desviar o rio. Serão necessários 3 anos usando explosivos, escavadoras mecânicas e força bruta para escavar através da rocha. Enquanto isso, o custo ambiental da usina é calculado. Depois de construída, a barragem de Itaipu transformará o Vale do Rio Paraná num gigantesco reservatório. Uma área 2 vezes maior que Chicago será coberta por 100 metros de água. Após o início das escavações, os engenheiros estão prontos para demolir os selos de concreto do canal e dar um novo rumo ao Rio Paraná. 8 da manhã de 20 de outubro de 1978. Cargas de dinamite são colocadas nas 2 extremidades do canal.
Se a explosão danificar o canal, o projeto sofrerá um atraso de anos. O poderoso Rio Paraná invade seu novo caminho. Foi um enorme feito. Os engenheiros de Itaipu haviam alterado o trajeto de um dos maiores rios da América do Sul. Todas as barragens são capazes de uma coisa: resistir à pressão da água no reservatório atrás delas. Quando a geografia permite, a barragem pode ser um simples muro ancorado nas rochas ao redor. Mas o terreno em torno de Itaipu não permite esse recurso e a barragem terá de contar somente com seu próprio peso. Os engenheiros chamam isso de barragem de gravidade. A ideia é fazer uma estrutura tão pesada que a água não consiga movê-la. Para funcionar, a barragem terá de pesar 61 milhões de toneladas. Mas a barragem só será boa se boa for sua fundação. Qualquer fraqueza poderá causar um desabamento, por isso um leito rochoso forte é fundamental. Um levantamento detalhado mostra que as fundações são sólidas. Além disso, os engenheiros têm uma ideia que poupará dinheiro. Uma barragem feita de concreto maciço iria pesar mais do que o necessário e acrescentaria gastos que poderiam ser evitados. A solução é fazer então uma barragem oca. Uma barragem oca pode ter uma base mais larga com a mesma quantidade de concreto. As paredes têm uma inclinação menor, transferindo a pressão da água para a base, onde a estrutura é mais forte. Além disso, equipamentos geradores de energia podem ser instalados dentro da barragem. Ao mesmo tempo, o trabalho nas paredes centrais da barragem continua. São construídos 18 blocos de concreto, cada um deles 4 vezes mais alto que a Estátua da Liberdade de Nova York. Cada bloco é moldado separadamente. Enormes estruturas de aço são erguidas para receber o concreto e mantidas no lugar até a secagem. Outubro de 1982. 7 anos após o início da construção, chega o grande dia. As enormes comportas no canal que faz o desvio do rio são fechadas. O Rio Paraná volta a fluir por seu curso original, enchendo o reservatório. Agora não há como deter a água. À medida que a água sobe, uma pressão cada vez maior é aplicada nas enormes muralhas de concreto. O reservatório levará 14 dias para encher até sua profundidade final de 100 metros. Em 2 semanas, o nível da água sobe e um vasto trecho do Vale do Paraná é perdido para sempre. O reservatório de Itaipu agora estende-se até onde os olhos conseguem ver. Ao longo dos 9 anos seguintes é realizada a etapa final de Itaipu. Com a barragem terminada, tem início os trabalhos na usina hidrelétrica. São erguidos 18 tubos gigantes para direcionar a água às turbinas, cada um deles com a altura de um prédio de 30 andares. As turbinas pesam 800 toneladas, o equivalente a 2 aviões jumbo. São tão grandes que foram fabricados veículos especiais para transportá-las. No centro de cada turbina há um rotor, que vai girar ímãs dentro de uma bobina de cobre para produzir eletricidade. Embora tenha mais de 16 metros de diâmetro, o rotor precisa ser instalado com uma precisão de 1/10 de milímetro. A maior parte da energia gerada por Itaipu é destinada a São Paulo e Rio de Janeiro. As duas cidades ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância da usina. Uma grande rede de torres espalhadas pelo interior do país é então montada.
As linhas elétricas da usina são longas o bastante para circundar o globo 1,5 vezes. Maio de 1984. Itaipu está prestes a cumprir seu objetivo e a produzir eletricidade pela primeira vez. É o momento pelo qual todos esperavam, o fim de 9 anos de trabalhos exaustivos. A água passa pelas comportas no topo da barragem, desce com força e gira as turbinas. Para os engenheiros e operários é um triunfo. Uma a uma, as turbinas ganham vida e em abril de 1991, Itaipu se torna a maior usina hidrelétrica do planeta, gerando eletricidade suficiente para acender 120 milhões de lâmpadas. Itaipu supra a demanda energética de 24 milhões de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A eletricidade fluiu sem qualquer falha durante 10 anos. Atualmente, Itaipu continua sendo um feito extraordinário. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um milagre da engenharia.